Olá pessoal, no vídeo anterior, se vocês se lembram, nós revisamos, alguns conceitos fundamentais a respeito da transferência de calor, diferença entre calor e temperatura. Então, o que é calor? É aquela energia que flui de partículas com alta temperatura para partículas com baixa temperatura. E vimos que o mecanismo como isso acontece depende da natureza do material. Então, por exemplo, para fluidos como gases e líquidos, são as colisões entre partículas que transferem energia de uma partícula mais quente para uma partícula mais fria. E no caso de sólidos já não existe colisões, existe uma rede cristalina e através de vibrações nessa rede cristalina é que o calor se propaga do ponto mais quente para o ponto mais frio. E então a gente percebe que dependendo do meio material, os mecanismos físicos são diferentes. Então, para sumarizar isso tudo, o pessoal definiu os chamados modos de transferência de calor. Quando a transferência de calor ocorre em sólidos através da rede cristalina, a gente chama isso de condução térmica, tá? Aqui a gente vai chamar só de condução, porque existe lá condução elétrica também, né? Então, obviamente, vamos falar de condução térmica aqui e vamos usar simplesmente o termo condução. Da mesma forma, a convecção, não vamos chamar de convecção térmica, já subentende-se que é convecção, envolve a movimentação de fluidos, tá pessoal? Então, fluidos em movimento, a gente vai ver mais exemplos daqui a pouco, como por exemplo um ventilador, algo assim, transfere calor. E existe ainda um terceiro mecanismo que nós nem falamos no vídeo anterior, que é a chamada radiação térmica também. Aqui vamos omitir de novo térmica, porque apesar de existir outros tipos de radiação, como a radiação ultravioleta, radiação de raios X, radiação de micro-ondas, etc., esses tipos de radiação a gente não se interessa, então a gente se interessa pela chamada radiação térmica, ok? E ela ocorre sempre que temos um meio semitransparente, por exemplo, o ar é semitransparente, ou seja, a gente consegue enxergar através dele, né? Ou então vidro, por exemplo, também é um meio semitransparente, apesar de ser sólido. Apesar de ser sólido, o vidro apresenta condução, mas como ele é semitransparente, ele apresenta também radiação. Da mesma forma, o ar que eu falei, né? A convecção do ar sobre a nossa pele, por exemplo. Apesar de ser um fluido, ter convecção, esse fluido que é o ar também é um meio semitransparente. Então, se vocês lembram aquele exemplo que eu falei anteriormente, né, da pessoa a 32 graus, numa casa cujo ar está a 25 graus, a gente perde calor, né? Lembra que a gente falou sobre isso? Que o corpo humano tem que rejeitar calor, então ele perde calor através da pele, né? Para o ar ambiente, para o ambiente. Como esse ar ambiente é um fluido, a gente diz que ocorre convecção entre a pele e o ar. E como esse fluido é um meio semitransparente também, então a gente tem também transferência de calor por radiação. Então vamos lá. O que é condução? Condução é aquele modo de transferência de calor que ocorre através de um sólido. Aquele exemplo que a gente já falou anteriormente, né? Imagina a casa de vocês, tem uma temperatura interna, sei lá, 25 graus, temperatura externa 20 graus, por exemplo. Ou seja, do lado de cá da superfície eu tenho uma temperatura que é maior que do lado dessa superfície do lado de cá. Existe uma diferença de temperatura entre TI e TE, logo vai existir uma transferência de calor. O calor vai atravessar. Certo? Exatamente o que nós vimos ontem e comentamos sobre a rede cristalina, etc. Já quando a gente tem um fluido em movimento envolvido, por exemplo, imagina que a gente esteja de pé numa sala, né? O que vai acontecer, que vai formar ao redor da gente a chamada pluma, porque nós estamos numa temperatura maior, né? Lembra que a temperatura da pele em torno de 32 graus Celsius, mais ou menos. Imagina que o ar aqui agora está a 25 graus Celsius.
O ar que encosta na superfície da pele esquenta porque a superfície da pele está mais quente que o ar que está longe. Então, pode-se dizer que a temperatura do ar próxima do nosso corpo é maior do que a temperatura do ar longe do nosso corpo. Isso vai provocar como se fosse o efeito chaminé, né? Ou então um balão de gás quente, e o ar quente tende a subir, porque ele tem uma densidade menor. Quanto mais alta a temperatura do ar, menor a sua densidade. Se a densidade é menor, o fluido tende a subir e o fluido que está lá longe vem ocupar o espaço. Então formam-se chamadas correntes de convecção ao redor desse corpo quente. Forma-se uma pluma ascendente perto do corpo e, obviamente, vai ter que descer lá na frente. Então fica recirculando. Então, nesse movimento de recircular o ar sobre a superfície, ele acaba arrastando o calor consigo. Então lembra lá, na superfície da pele tem um átomo, e esse átomo está numa temperatura maior que a temperatura dos átomos de ar. Então ele vai entregar calor, e esse fluido em movimento vai pegar o calor e carregar consigo. E o terceiro modo, a convecção. O terceiro modo é a radiação térmica, que não necessariamente precisa de um meio material. Enquanto que a condução ocorre em sólidos, a convecção ocorre em fluidos, a radiação térmica sequer necessita de um meio material. Ou seja, por exemplo, o vácuo interestelar que existe entre o Sol e a Terra. Esse vácuo interestelar, ele tem apenas pequenas partículas dispersas, né, de poeira estelar, de forma que a pressão é praticamente zero. Já próximo da Terra, nós temos a camada da atmosfera, né? Então, aqui não tem material nenhum no vácuo interestelar, então não pode haver rede cristalina e não pode haver átomos em movimento para arrastar esse calor. E como é que faz para o calor atravessar o vácuo interestelar? Como o Sol está mais quente do que a Terra, a superfície do Sol está aproximadamente 5.700 Kelvin, enquanto que a superfície da Terra está aproximadamente 300 Kelvin, então aqui 5.700. Observe que essa temperatura é muito mais alta que essa. Segundo a segunda lei da termodinâmica, se existe uma diferença de temperatura, tem que haver transferência de calor. Como é que a natureza faz isso? Através de fótons, que são partículas subatômicas que estão lá no núcleo dos átomos que compõem o Sol. Esses fótons, essas partículas subatômicas, são expelidas na velocidade da luz e atravessa tudo que for semitransparente. Por exemplo, o vácuo interestelar é um meio semitransparente. A atmosfera, que é composta de ar, também é um meio semitransparente e vai incidir sobre a Terra. A Terra vai absorver o calor que foi emitido pelo Sol na forma de fótons. Certo? Então, tem um fluido envolvido aqui, que é a atmosfera, mas só que convecção aqui, nesse caso, é desprezível. Por quê? Porque ele é um meio semitransparente. Nós estamos interessados na radiação através dele. Tá certo? Então, esses são os três modos de transferência de calor: condução, convecção, radiação, que a ocorrência de um ou de outro vai depender do meio material. Podem ocorrer simultaneamente ou podem ocorrer isoladamente. A gente vai fazer vários exemplos ao longo do nosso curso, né? A gente vai entender isso com mais clareza, ok?
Bom, vamos começar agora falando um pouquinho mais aprofundadamente da condução térmica. Lembrando que nós estamos ainda no primeiro capítulo do livro, tá, pessoal? Ainda no primeiro capítulo do livro, onde a gente faz uma introdução aos modos de transferência de calor e aos mecanismos físicos envolvidos, digamos assim. Então, indo um pouquinho mais aprofundadamente na chamada condução térmica, que agora a gente vai chamar só de condução, ela ocorre em sólidos, que eu falei, né? Na verdade, ela não ocorre somente em sólidos, mas também em fluidos que estejam parados. Então, se o fluido está paradinho, se a gente conseguir manter o fluido parado, vai ocorrer condução também, como a gente vai ver mais adiante. Então, o exemplo mais comum de condução são as paredes das nossas casas, né? Então, aquele velho probleminha, uma temperatura externa, uma interna, que está a parede, e divide uma diferença de temperatura através de um sólido, porque essa parede é um sólido, vai haver uma taxa de transferência de calor. Se T1 for maior que T2, esse é o sentido da taxa de transferência de calor, é sempre do mais quente para o mais frio, sempre. Isso é a segunda lei da termodinâmica. E a equação básica que nos dá o valor em watts para a taxa de transferência de calor vem da chamada lei de Fourier da condução de calor. O que diz a lei de Fourier? Que o fluxo de calor medido em watts por metro quadrado igual a menos uma constante K vezes a derivada de T com relação a X. Vamos lá, vamos com calma. Bom, primeiro, notem que aqui eu chamei de watt, a taxa de transferência de calor. Seria a quantidade total de calor que saiu por todas as paredes dessa casa. Quantidade total de watts que está atravessando as paredes. Agora, se eu fizer por metro quadrado de parede, ou seja, se eu pegar apenas 1 metro quadrado dessa parede aqui e quiser calcular quanto calor está passando por metro quadrado, eu vou usar a lei de Fourier. Onde esse K que aparece aqui é chamada de condutividade térmica do material que compõe a parede. Então, essa é uma propriedade do material que compõe aquele sólido. Então, por exemplo, valores de K. Se essa parede for de alvenaria, tijolo, né, concreto, esse K vai ser em torno de 1 watt por metro grau Celsius. Se fosse uma parede de isopor, por exemplo, seria 0,04. Se fosse uma parede de cobre, seria 400. Então, são valores bastante diferentes, né? Várias ordens de grandeza de diferença entre materiais que conduzem bem, como o cobre, e materiais que conduzem mal, como o isopor. E isso está contabilizado, então, nessa propriedade térmica. Então, ela é um indicativo da facilidade que o material tem para transferir calor. Então, no caso da parede de isopor, um K pequeno significa que transfere pouco calor, poucos watts. Já se o K for grande, vai ser bastante, obviamente. E está multiplicada, essa propriedade está multiplicada pelo dt dx. O que significa dt dx? Vamos focar aqui no dt dx. É a derivada da temperatura com relação a x. Vamos olhar esse desenho aqui, ó. Então aqui está aquela nossa parede. Ela tem uma espessura que nós vamos chamar de L. De um lado nós temos o T1, que é a temperatura do lado quente. No outro lado T2, temperatura do lado frio. E a temperatura varia com x, onde x é o eixo perpendicular à parede, né? Então a parede está aqui, esse é o eixo x, atravessando a parede,
começando em 0 e terminando em L. A temperatura em função de X segue uma linha reta, pessoal. Se vocês lembram, na aula de ontem, eu pus esse desenho aqui, ó. Na aula, no vídeo anterior, né? Pus esse desenho aqui. E mostrei que nesse caso de parede, devido à rede cristalina, né? A temperatura ponto a ponto vai diminuindo à medida que o calor vai avançando. Então aqui nós temos uma situação exatamente igual. Então a temperatura vai caindo à medida que o calor vai avançando. Então o calor avança nesse sentido, o fluxo de calor, né, está avançando nesse sentido e a temperatura está caindo. Por quê? Porque é justamente essa queda de temperatura que provoca a transferência de calor. Tá certo? Então, se isso é uma linha reta, e a linha vai ser reta se a parede for plana, ou seja, isso aqui é uma parede reta de uma casa, né? Não serviria, por exemplo, se fosse a parede de um tubo que é circular. Mas como é uma parede reta, a gente tem essa aproximação aqui se tornando exata, ou seja, a derivada, a inclinação dessa reta é simplesmente ΔT sobre ΔX, onde ΔT é a temperatura final, T2, menos a temperatura final, T1, e o ΔX é a espessura da parede, tá certo? Então, isso aqui é a derivada, podemos jogar de volta na lei de Fourier. Então vamos fazer junto essa daqui. Voltando aqui um pouquinho, lembrando que o fluxo de calor Q com trema é igual a taxa de transferência de calor, watt, dividido pela área de passagem do calor, tá certo? Então, a lei de Fourier nos dá o fluxo de calor. Nós queremos o watt, que é a taxa de transferência de calor. Então, é só multiplicar a área pelo fluxo, ou seja, a taxa de transferência de calor em watt é o fluxo em watt por metro quadrado vezes a área em metro quadrado. E essa área é sempre perpendicular ao fluxo. Então, se aqui está a parede, o fluxo é perpendicular à parede, tá certo? E a gente está interessado nessa área da parede, ou a área da palma da mão, né? Tá certo? Então, substituindo ó, o fluxo de calor, a lei de Fourier é menos K dt dx vezes a área, só que dt dx, pela aproximação, dt dx é ΔT ΔX, ΔT ΔX é T2 menos T1 sobre L. Então vai ser menos K T2 menos T1 sobre L vezes A. Tudo bem? Eu posso ainda, ó, escrever aqui que tem mais espaço, trocar esse sinal de menos com esse daqui. Eu vou ficar com isso daqui, ó, K vezes A vezes T1 menos T2 dividido por L. Então, essa é a expressão para a taxa de transferência de calor em watt que atravessa uma parede com uma certa espessura, com uma certa condutividade térmica, com uma certa área e para uma certa diferença de temperaturas, tá certo? Depois nós fizemos isso lá, a gente está só revisando, né, o que a gente viu antes da paralisação. Depois nós vimos o seguinte exemplo, ó, forno industrial, tijolos refratários, que é comumente utilizado para fazer fornos, tá, pessoal? Então, esse material, tijolo refratário, tem uma condutividade térmica conhecida,
watt por metro Kelvin. Opa! Professor, antes aparecia watt por metro grau Celsius. Olha aqui, ó. Watt por metro grau Celsius. Mas pode ser também watt por metro por Kelvin. Tanto faz usar essa unidade ou essa. Só troquei o grau Celsius pelo Kelvin. Por quê? Não precisa transformar. Por que não precisa transformar? Porque depois nós vamos multiplicar o K pela diferença de temperatura. Olha aqui, ó. Então não importa se eu deixar T1 e T2 em graus Celsius ou T1 e T2 em Kelvin. O que importa é a diferença. Então a conversão 1 mais 273 vai cancelar aqui, né? Então tanto faz. Vai dar exatamente a mesma resposta. No caso da condução, porque nós estamos falando de ΔT. Tem a espessura do forno. Tem a área total da superfície do forno, está aqui 15 metros quadrados. Então o esquema básico está aqui, ó. Nós temos o que é um forno, nada mais é que uma cavidade, né, fechada. Dentro dessa cavidade está 320 graus Celsius nessa superfície interna e na superfície externa está 70 graus Celsius. Então, como existe uma diferença de temperatura entre dentro e fora do forno, vai haver uma transferência de calor atravessando as paredes. Se atravessa as paredes, parede é sólido, logo é condução. A quantidade total de calor que atravessa é dada pela aquela equação que a gente acabou de deduzir, essa aqui em cima, ó. Vou reescrever ela aqui embaixo. O calor é K vezes A dividido por L, que multiplica T1 menos T2, onde T1 é a temperatura alta e T2 é a temperatura baixa. Nesse caso, T1 vai ser o 320. O T2 vai ser os 70 graus Celsius. A espessura, o L é a espessura da parede, né? E no segundo enunciado, a espessura da parede é de 15 centímetros. Então, isso aqui é 0,15. Não vamos esquecer de passar para o sistema internacional. Condutividade já é dada aqui, não vou nem escrever de novo. Bom, vamos lá. 1,7. E a área seria a área total das paredes do forno. Ele fala que a área total da superfície é de 15 metros quadrados. Então, isso aqui, mais isso aqui, mais isso aqui, mais isso aqui. Obviamente que tem tampa e o fundo ali também, né? A soma disso tudo é 15 metros quadrados, que é a área de passagem total do calor. Então, o calor passa por toda a área da superfície do forno. Tá certo? Bom, fazendo essas continhas, vai dar 42.495 watts. Então essa é a taxa total de transferência de calor através das paredes do forno. O que o problema pede para calcular? As perdas de calor pela superfície do forno. Então é exatamente isso que nós calculamos. Perda de calor é o calor que é perdido. Nós calculamos que o calor que atravessa as paredes é 42.000 aproximadamente, né? A gente pode usar também 42,5 kW. Então essa é a quantidade de calor que deixa o forno, que é exatamente igual à energia útil consumida pelo forno. Observe que a primeira lei da termodinâmica nos diz que tudo que entra, digamos que esse forno seja, sei lá, o problema não fala, tá? Mas imagina que ele fosse um forno elétrico ligado aqui numa fonte de tensão, ou enfim, a potência elétrica que ele iria consumir para suprir essa perda de calor. Então todo o calor que entra na forma de eletricidade
toda a energia, né, que entra na forma de eletricidade nesse forno é exatamente igual à energia que sai desse forno na forma de calor. Então existe uma transformação de energia, seja elétrica para térmica, ou imagina que é um forno a gás, por exemplo. Então aqui dentro aí vai ter um queimador a gás, só que a quantidade de quilowatts que esse gás vai estar fornecendo ao forno é exatamente essa. Então, independente da fonte de energia, o consumo de energia vai ser sempre o mesmo em quilowatt. Não depende da fonte, depende das perdas, certo? O que nós calculamos foram as perdas de calor. Bom, continuando no exemplo, imaginem que agora a gente queira calcular qual é o custo de energia em um ano, ou seja, quantos reais por ano esse forno consome na forma de energia. Imagina trabalhando 50 semanas no ano, 5 dias por semana, 8 horas por dia, num custo de energia de 40 centavos de real por quilowatt-hora. Apenas um exemplo para termos a sensibilidade da ordem de grandeza, né? Então, se a gente multiplicar 50 semanas por 5 dias por semana, por 8 horas por dia, por 0,4 reais por quilowatt-hora. Observe que cancela o semana com semana, o dia com dia, hora com hora, ficou real por quilowatt. Falta multiplicar pelo 42,5 kW, que é o consumo de energia, né? Nós vamos chegar, cancela o quilowatt, nós vamos chegar a um valor de 34 mil reais por ano, obviamente. Então esse é o custo da operação desse forno, o custo da energia, tá certo? Bom, então essa foi a introdução à condução térmica, né? Agora nós vamos falar um pouquinho sobre a convecção, que é aquela que ocorre quando temos os fluidos em movimento. Antes a gente só mencionou, né? Agora a gente vai falar um pouquinho melhor o que significa esses fluidos em movimento. Então não basta que seja um fluido para que haja convecção. Esse fluido tem que estar em movimento, ou tenha que ter a liberdade de se movimentar naturalmente. Do que eu estou falando? Olha só, imagina uma panela com água, tá certo? Um fogareiro aqui embaixo. Se eu ampliar, aqui eu vou ter várias moléculazinhas, né? De H2O, tá certo? Espalhadas. Se a gente ampliar um pouquinho essas moléculas aqui, a gente vai observar, ó, que imagina que uma superfície TS, a temperatura da superfície aqui do fundo da panela, digamos que está em contato com o fogareiro, esteja mais alta do que a temperatura que a gente chama aqui de T infinito, tá, pessoal? Se vocês lembram, aqui é um infinito. O fluido está numa temperatura que a gente chama de T infinito, só que a superfície está um pouco mais quente que esse T infinito, ou bem mais quente, dependendo da situação. Então, quando essa última molécula de fluido que encosta no fundo tem a temperatura aumentada até a temperatura da superfície, que é mais alta que a temperatura do fluido lá. Então, o fluido aqui, ele adquire uma temperatura maior do que aqui. Com isso, existe uma tendência de um movimento de ascensão, porque o fluido mais quente, ele tem uma densidade menor. Se ele tem uma densidade menor, ele tende a subir, enquanto o que está mais quente, com densidade maior, tende a descer. Então, formam-se correntes de convecção. Fluido frio descendo e fluido quente subindo.
A gente até consegue observar isso através de ondulaçõezinhas na superfície da água. Não estou falando de bolha de vapor, tá, pessoal? Aqui é antes de começar a ferver ainda, tá bom? Então, quando esse movimento do fluido ocorre naturalmente devido à presença de uma superfície quente, a gente chama isso de convecção natural ou convecção livre. Observe que não tem ninguém mexendo aqui, né? Não tem ninguém mexendo esse líquido, a movimentação ocorre naturalmente por diferenças de densidade e temperatura, tá certo? É aquele efeito chaminé que eu falei anteriormente, né? Também ocorre aqui. Fluido quente sobe, fluido frio desce. Bom, eu posso ter uma outra situação onde eu vou forçar essa movimentação de maneira artificial. Por exemplo, ventilador. Se eu ligar um ventilador, que é esse número 8 aqui, né? O símbolo de ventilador, está soprando um vento sobre a superfície da minha pele. Observem que aqui está a superfície da minha pele, da minha mão, e o vento está passando por ela. Assim como aqui na convecção natural as moléculas aquecem, e claro, para aquecer elas retiram calor, então esse movimento de fluido ascendente a gente pode entender como sendo uma retirada de calor. Aqui também o fluido que se desloca, ele acaba arrastando consigo o calor. Então, o que existe de comum nas duas situações? O fluido está se movimentando. Aqui esse movimento ocorre naturalmente devido às diferenças de densidade, e aqui essa remoção de calor ocorre de maneira artificial ou forçada. Estou forçando o fluido a passar por aqui. A superfície está quente, cede calor para as moléculas do fluido que estão se movimentando e essas moléculas carregam o calor embora, tá certo? Nós vimos também que a equação básica que nos dá esse fluxo de calor que está saindo dessa superfície, né? Fluxo de calor, não se esqueçam, é aquela grandeza medida em watt por metro quadrado, é a quantidade de watts que são arrancados de cada metro quadrado dessa superfície aqui. Essa equação foi proposta pelo Newton, lei de Newton do resfriamento, é o mesmo Newton do movimento, lá da primeira, segunda e terceira lei de Newton do movimento. Então, para não confundir com aquelas leis do movimento, essa aqui chama-se lei de Newton do resfriamento, que define o chamado coeficiente de convecção. Então, esse fluxo de calor vai ser um coeficiente H, um coeficiente mágico, que multiplicado pela diferença de temperatura entre a superfície e o fluido, então temperatura da superfície e temperatura do fluido, a diferença de temperatura entre os dois, multiplicada por um coeficiente H, vai nos dar o fluxo de transferência de calor por convecção. Então, a unidade desse coeficiente de convecção é watt por metro quadrado por grau Celsius, mas também podemos usar watt por metro quadrado por Kelvin, porque pelo mesmo motivo do K da condução anteriormente. Esse H vai estar multiplicando uma diferença de temperatura. E essa diferença de temperatura calculada, seja em grau Celsius, seja em Kelvin, vai dar o mesmo valor. Então, observem que a lei de Newton é bastante simples, né? Pega a diferença de temperatura, lembrando que sempre é a diferença de temperatura que provoca a transferência do calor, e multiplica por um valor H. O problema é determinar esse valor H. Esse coeficiente H não tem valores únicos, digamos assim. São muitas variáveis e valores muito grandes, desde 10.000 até muito pequenos, tipo 10, ou seja, 1000 vezes, tá? O H pode mudar. Então, se a gente for dar um chute qualquer, pode errar de 1000 vezes. Então, não é por aí. Então, é necessário estudar esse coeficiente de convecção H. Ele vai depender das propriedades do fluido, densidade, calor específico, condutividade, Mi. Principalmente essas duas aqui, ó, que são propriedades que a água
tem bastante alta, a água tem uma densidade alta e principalmente um calor específico muito alta. Por isso que a convecção com água é muito mais efetiva que a convecção com ar, por exemplo, onde esse ρ aqui é 1000 vezes menor e o Cp é 4 vezes menor, tá certo? Então, o produto ρCp, densidade vezes calor específico, é de grande importância para dar a ordem de grandeza do H. Então, se for um líquido, esse H vai tender a ser grande. Se for um gás, esse H vai tender a ser pequeno. Quando falo em gás, pensem no ar ambiente sempre, pessoal. O exemplo mais comum, né? O exemplo mais comum de líquido é água, obviamente. Então, a água tem um coeficiente de convecção muito maior que do ar. É por isso que quando a gente pula na piscina, a gente sente mais fresquinho, né? Por quê? Porque o H, ou até frio demais, né? Até gelado demais. Porque o coeficiente H muda de uma situação para outra. Na água, o H é muito maior do que no ar. Além das propriedades do fluido, a geometria do sólido também importa. Então, se é uma parede plana, se é um fio que está sendo resfriado, se é uma parede plana, por exemplo, a tampa do motor do carro. Isso tudo vai afetar o valor do H, o valor do coeficiente de convecção. E, obviamente, a velocidade do escoamento também, né? Então, já vimos anteriormente que na convecção natural existe a movimentação do fluido naturalmente ao redor do nosso corpo, né? O efeito chaminé que a gente falou, aquela pluma. Só que as velocidades envolvidas são muito baixas. A gente não consegue perceber, digamos assim, a velocidade do ar ascendente próximo da gente na convecção natural. Já se a gente liga o ventilador, a gente percebe, né, o efeito da velocidade, o ruído e tudo mais. A gente sabe que a velocidade do escoamento vai ser bem maior. Então, no caso da convecção forçada, o valor do coeficiente H, uma situação como essa, né? O valor do coeficiente H é muito maior do que numa situação dessa, onde a movimentação ocorre por circulação natural, tá certo? A própria velocidade do ventilador também, né? Eu posso botar velocidade baixa, velocidade alta, e isso vai afetar o efeito de resfriamento, digamos assim, do fluido sobre a superfície, tá? Então, como eu falei, valores bastante diferentes para o H. Se vocês lembram, a gente já falou sobre isso, né? Em Transcal 2, transferência de calor e massa 2, a próxima disciplina depois dessa, nessa linha, né, de transferência de calor, vocês vão estudar só maneiras, métodos e teorias que existem por trás do H. Como determinar um valor de H adequado, que é o coeficiente de convecção. Então, a lei de Newton é muito simples, né? É o ΔT vezes o H. Tipo assim, não ajuda muito, né? Porque é uma equação muito simples, mas o H pode variar de 10 a 10 mil. E aí, que valor eu vou chutar? Não dá para chutar, né? Então é isso que a gente estuda lá em Transcal 2. Mas em geral, como eu falei, os líquidos têm maiores valores do que os gases. Comparei o ar ambiente com a água da piscina, né? Convecção forçada tem mais que a convecção natural, ou seja, basicamente, como a velocidade envolvida na convecção forçada é sempre maior que a velocidade envolvida na convecção natural, o coeficiente de convecção também vai ser afetado, obviamente. Então, a gente sente mais frio com o ventilador ligado em alta velocidade do que se desligar o ventilador, obviamente. Isso ocorre porque com o aumento da velocidade sempre está associado, no final das contas, uma maior turbulência. Para quem já fez FLU, né, mecânica dos fluidos, ou está fazendo, a gente fala bastante lá em efeito da turbulência, né, sobre o escoamento, aquele movimento caótico. Então, essa turbulência provoca um embaralhamento, digamos assim, das moléculas de ar, e com isso elas removem mais calor.
Bom, assim como na condução, nós também podemos calcular a taxa de transferência de calor em watt como sendo o fluxo de calor vezes a área. Essa área é sempre a área perpendicular ao fluxo de calor. Então, de novo, se aqui nós temos uma parede, superfície da minha mão, essa minha mão vai perder calor para o ar ambiente. Eu quero saber qual é a área da superfície da minha mão, porque é essa área que vai estar irradiando o calor, digamos assim, que é a área que está em contato com o fluido. Então, observe que ao redor da minha mão, toda ela, superfície da pele, está em contato com o fluido. Então, essa é a área que nós temos que usar para calcular a taxa total de transferência de calor. Então, observem que, usando a lei de Newton do resfriamento, né? Que o fluxo de calor é Q, o H vezes o ΔT, multiplicando pela área, nós temos a taxa de transferência de calor em watt por convecção, que sai de uma superfície. Bom, essa equação aqui pode ser reescrita apenas invertendo o Ts e o T infinito, dependendo de quem for maior. Veja bem, como o calor sempre vai do mais quente para o mais frio, a gente sempre tem que usar aqui a temperatura mais alta e aqui a temperatura mais baixa, ou então aqui e aqui. O calor é sempre, a taxa de transferência de calor, pessoal, é sempre uma grandeza positiva. Não faz sentido, até faz sentido matematicamente falar em um calor de menos 200 watts, mas na verdade significa que errou o sinal aqui, né, do Ts e do T infinito, e a taxa de transferência de calor é 200 watts, é sempre um valor positivo, certo? Então essa é a equação básica para a convecção, muito simples, lei de Newton do resfriamento. O detalhe todo é esse H aqui. Aqui em Transcal 1 a gente sempre vai estar fornecendo, né, os exemplos, basicamente eles sempre fornecem o valor do H, ou então ele permite que calcule o H a partir dessa equação, isolando o H aqui, né? Então, lá em Transcal 2, aí sim, vamos estudar com mais detalhe como obter esse valor de H a partir das propriedades do fluido, da geometria do sólido, da velocidade do escoamento, tá certo? E podemos ir agora para o terceiro módulo de transferência de calor, que é chamada radiação térmica. Então, relembrando, a condução ocorre em sólidos, a convecção ocorre em fluidos em movimento e existe também a radiação, que eu dei o exemplo anteriormente lá do Sol e da Terra, né? Bom, a radiação térmica ela surge em função de que toda a matéria, né, tudo que é composto de partículas e átomos, que estiver a uma temperatura acima de 0 Kelvin, emite energia ou calor na forma de fótons. Então, imagine o seguinte, lembra lá do átomo, prótons, nêutrons, elétrons, existem também as partículas subatômicas chamadas fótons. Seria como se fosse uma poeirinha que está grudada no núcleo do átomo. Imagina que esse átomo está se movimentando, né? Está chacoalhando, tem um grau de agitação, que a gente falou sobre isso, né? Temperatura é o grau de agitação. Quanto maior for essa temperatura, quanto maior for esse grau de agitação, mais fótons são desprendidos do núcleo. Então é como se a poeira que tivesse grudada ali no átomo, no chacoalhar do átomo, essa poeira sai voando. E no que ela sai voando, ela transporta energia. Então, são partículas que transportam energia,
Só que essas partículas se comportam como se fossem ondas eletromagnéticas. E ela se propaga através de um meio semitransparente e a velocidade de propagação é a velocidade da luz. Então, o que é um meio semitransparente? A gente falou anteriormente, o vácuo interestelar é um meio semitransparente, o ar da atmosfera é semitransparente, uma laminazinha de água muito fina é semitransparente. O que é semitransparente? Eu consigo enxergar através daquilo. O que a gente consegue enxergar? A gente sempre enxerga a luz, certo? Então, se a luz consegue atravessar aquele determinado objeto, aquele material, é porque ele é um meio semitransparente. E se ele é um meio semitransparente, ele deixa passar radiação térmica. Na verdade, nós vamos ver lá mais para o final do semestre que a luz nada mais é do que radiação térmica. Luz e radiação térmica são a mesma coisa. Aliás, a luz é um subconjunto da radiação térmica. Então, o calor se propaga da mesma forma que a luz se propaga. Por onde que a luz se propaga? Através do vácuo, do ar, água, vidro, materiais que são transparentes ou semi-transparentes. Não existe nada que seja totalmente transparente. Para ser totalmente transparente, teria que ser vácuo absoluto. Vácuo absoluto significa ausência total de matéria. A ausência total de matéria só existe fora dos confins do universo. Tudo que está dentro do universo tem alguma partículazinha ali, seja poeira, ou seja, átomos dispersos, numa densidade muito baixa, muito baixa. Mas nunca é exatamente nada de matéria. Se fosse nada de matéria, seria totalmente transparente, tá? Então, imagine a seguinte situação, ó. Nós temos dois corpos, uma temperatura T1 e o outro uma temperatura T2, e entre os dois tem um meio semitransparente. Pode ser o Sol e a Terra, pode ser eu e qualquer objeto ao meu lado. Nesse caso tem o ar, né, que é o meio semitransparente. Então observem que, como eu estou acima de 0 Kelvin, a minha temperatura é em torno de 300 Kelvin, um pouquinho mais de 307, alguma coisa assim. Eu estou a 307 Kelvin, eu vou emitir radiação em todas as direções. Vou emitir fótons, essas partículas que transportam energia vão ser emitidas em todas as direções. Observem que o corpo T2 seria, por exemplo, a sala ao redor de mim, também está acima de 0 Kelvin. Então ela também vai emitir radiação em todas as direções. Tudo que está acima de 0 Kelvin emite radiação em todas as direções. Se T1 for maior que T2, se a temperatura do corpo 1 for maior que a do corpo 2, o corpo 1 vai emitir mais fótons do que o corpo 2. Então observem que um pouquinho diferente do que acontece na condução, onde o calor ia totalmente da temperatura 1 para a temperatura 2, agora na radiação é um pouquinho diferente. Os dois estão emitindo a radiação. Só que o que um emite é maior do que o outro emite. Então, no líquido, troca líquida, que é um menos o outro, o que tem temperatura maior ganha do que tem temperatura menor. Certo? Então, agora não tem mais rede cristalina, não tem mais molécula, não tem mais nada.
São fótons que atravessam um meio semitransparente na velocidade da luz. E se eu quiser calcular quantos watts cada metro quadrado dessa superfície emite, quantos watts por metro quadrado está saindo de energia na forma de fótons, a gente chama isso de poder emissivo, é o poder de emissão de radiação. E a lei de Stefan Boltzmann, dois pesquisadores, o Stefan Boltzmann, chegaram à seguinte equação: a quantidade de watt por metro quadrado que um corpo negro emite é a seguinte: uma constante 5,67 vezes 10 na menos 8 watt por metro quadrado, Kelvin na quarta. Desculpem. Constante de Stefan Boltzmann, 5,67 vezes 10 na menos 8, 5, 6, 7, 8 watt por metro quadrado por Kelvin na quarta. Então, uma constante que multiplica a temperatura absoluta, olha agora, ó, em Kelvin. Agora você tem 100 Kelvin, por quê? Temperatura absoluta elevada na potência 4. Observe que faz toda a diferença usar a temperatura em graus Celsius aqui e usar Kelvin, né? 0 graus Celsius daria 0 isso daqui. Quanto que 0 graus Celsius significa 273 Kelvin. E dá muito maior que isso. Então tem que ser em Kelvin, tá? Não esqueçam disso. Então, de novo, quem que é esse corpo negro aqui? É um corpo ideal. É um corpo... A gente vai estudar ele com mais calma, ele tem umas características especiais, umas propriedades especiais. Por enquanto, entendam que esse corpo negro seria um corpo perfeito, um corpo ideal, digamos assim. Tudo bem? Tomando uma aguinha, pessoal. Vocês também é bom ter sempre uma aguinha do lado, né? Importante. Bom, então o corpo negro é o corpo ideal. Exemplo de corpo negro, professor? Só falou com corpo ideal, mas como assim? Bom, digamos assim, ó, tudo que é pintado de preto, tinta preta, tende a se comportar como um corpo negro. Se for uma superfície espelhada, algo assim, isso aqui já não vai funcionar muito bem. Tá bom? Uma cor muito clara. Em geral, tons mais escuros. Quanto mais escuro, mais se aproxima disso. O corpo negro que mais chega próximo mesmo seria a fuligem de chaminé. Se vocês forem na churrasqueira de vocês, uma chaminé qualquer, e pôr o dedo lá dentro, vai ver que vai sair bem preto, né? Aquela fuligem, também conhecido como negro de fumo, é o nome mais correto. O pessoal chama de fuligem. Aquela poeira preta, muito parecido também com o carvão, né, vegetal, aquele carvão que usa para assar churrasco. Pega uma pedra de carvão daquela, aquilo risca, né? Se passar aquilo na mão, fica um corpo negro praticamente, tá? Quanto mais clara for a superfície, mais longe a gente vai dessa situação aqui, tá certo? Então, o corpo negro é ideal, funciona bem para tinta preta, para fuligem. Só que as superfícies reais acabam não emitindo tanto assim. Elas emitem menos que os corpos negros. Ou seja, digamos assim, ó, duas superfícies iguais, a palma da mão de vocês, uma limpinha e a outra com carvão, sujeira de carvão na mão, elas vão se comportar de maneiras diferentes. As superfícies reais, por exemplo, a palma da minha mão, eu vou ter que multiplicar o poder emissivo, né, do corpo negro por uma constante chamada emissividade, onde essa emissividade é menor que 1. Então, o corpo negro é o corpo ideal, seria o 100%. Eu vou aplicar um fator de correção aqui entre 0 e 1 para ajustar as superfícies reais à superfície ideal, que é o corpo negro. Então existem tabelas no nosso livro
de valores de emissividade. Por exemplo, se é uma superfície espelhada, papel alumínio, algo assim, isso aqui vai ser 0,1, alguma coisa assim. Se for uma tinta preta, a fuligem, isso vai ser 0,98, algo assim. Superfícies coloridas, 0,9, alguma coisa assim, tá? Superfície cerâmica, tijolos, coisa assim, em torno de 0,5, 0,6. Então, os materiais diferentes têm valores diferentes de emissividade. Essa é uma propriedade da superfície que precisa ser medida em laboratório, tá certo? Então, nós sabemos calcular quantos watts por metro quadrado são emitidos, o poder emissivo, na forma de radiação uma superfície com uma certa temperatura. Então isso aqui é conhecido, isso aqui eu pego lá na tabela, se eu sei a temperatura, eu sei quantos watts por metro quadrado está saindo daquela superfície. Aí vem um fator bastante complicante para calcular a taxa líquida de transferência de calor. Olha só a seguinte situação. Imagina que eu tenho T1 com uma temperatura alta, um corpo com uma temperatura alta, por exemplo, eu, e T2, um corpo com uma temperatura baixa, por exemplo, uma garrafa de água. Observem que, como os dois têm temperatura acima do zero absoluto, os dois vão emitir radiação, como a gente viu. E observem ainda que essa radiação, esses fótons do corpo 1, são emitidos em todas as direções, tá certo? Emite igualmente em todas as direções, em todos os metros quadrados, em toda a área da superfície do corpo 1. Só que observem que nem todas as flechinhas que saíram de 1 chegaram em 2. Algumas flechinhas passam e vão embora. Então, o poder emissivo E, ele acaba sendo diferente do que a gente chega de radiação incidente no corpo 2. Então, o G é só a parte incidente. O que incidente do que saiu em 1, o que realmente incidiu em 2? Isso é G. E G, tudo isso é medido em watt por metro quadrado. O que incide é menor do que o que saiu de lá. Além disso, do que incidiu, nem tudo é absorvido pela superfície 2. Essa superfície 2, ela pode ainda refletir parte da radiação incidente. Refletido. Tá certo? Então, saiu 100. Desses 100, apenas, sei lá, 30 realmente chegaram em 2. Desses 30 que chegaram em 2, uma parte foi refletido e uma parte foi absorvido. Então, parte é absorvido pelo corpo 2 e uma parte é refletido. Quanto que foi absorvido? Quantos por cento foi absorvido? Essa é a pergunta. Então a gente vai para o laboratório e mede. Aqui nós temos a chamada absortividade. Absortividade, que também é uma propriedade da superfície, também é medida em laboratório. Me diz quantos por cento, ou seja, ela é entre 0 e 1, quantos por cento do que incidiu realmente é absorvido. Então, de novo, sai um monte,
parte não bate na superfície 2. Apenas uma pequena parte incide. Do que incide, uma outra pequena parte é absorvida. Certo? Então, uma coisa é o que esse cara emitiu de calor. Quanto que ele emitiu? Quantos watts por metro quadrado? Essa daqui. Epsilon, sigma, T na quarta. Agora, quanto que foi absorvida? Observem que a gente só sabe que esse aqui é menor que esse. Mas não sabe o quanto. Então, começa a ficar bem difícil de calcular quantos watts efetivamente saíram da superfície quente e chegaram na superfície fria. É isso que eu quero saber. Então, esse problema da radiação acaba se tornando um problema bastante complexo, como a gente vai ver mais adiante. Então, relembrando, né, aqui no capítulo 1 a gente tem apenas uma pincelada sobre cada módulo de transferência de calor, as equações básicas, probleminhas bem básicos. Depois a gente vai estudar cada um desses módulos em mais detalhe. Primeiro condução, em mais detalhes, depois radiação em mais detalhes e lá em Transcal 2 estudar a convecção em mais detalhes, tá? Então, a gente vai voltar a falar sobre esse problema aqui da radiação absorvida e refletida mais lá para o final do semestre. Por enquanto, aqui para efeito de capítulo 1, a gente ainda não consegue responder isso daqui, ó, qual a taxa líquida de transferência de calor de 1 para 2, a não ser num caso muito especial. Que caso especial é esse? É o chamado pequeno corpo dentro de uma grande cavidade. Então imagine aqui, ó, um corpo, uma temperatura T1. Imagina temperatura 32 graus Celsius. Eu estou dentro de uma cavidade, estou aqui dentro do meu quarto. Essa cavidade, esse quarto forma uma cavidade. Está numa temperatura mais baixa. Eu quero saber quanto calor sai por radiação desse corpo 1 para a cavidade, quanta radiação é emitida e chega na cavidade, quantos watts saem de mim e chegam na cavidade. Então observem que deixa eu pegar aqui uma borrachinha, só um minutinho. Vou até apagar. Então, relembrando qual é o problema que nós tínhamos, que nem toda a radiação que batia na superfície 2 era realmente absorvida, parte era refletida. Inclusive, pode ser refletida até de volta para a superfície 1. Então, parte da radiação que ela enviou para 2 voltou para ela de volta, que também vai refletir parte e vai ficar esse jogo de reflexão sucessiva que torna o problema difícil de resolver. No caso específico de um pequeno corpo numa grande cavidade, esse problema não existe, pessoal, sabe por quê? Olha só, imagina que ele emitiu um fóton nessa direção. Bom, essa cavidade é uma superfície real, então ela vai refletir parte da radiação. Vai refletir para ela mesma, que vai refletir para ela mesma, que vai refletir para ela mesma. Observem que a chance de uma dessas reflexões voltar para o ponto inicial é muito pequena, né? Porque em cada ricocheteada que ela dá aqui na superfície, né? Ela vai perdendo intensidade. Então, digamos que sai 100 fótons daqui. No primeiro impacto, sei lá, 50% é absorvido. Então, sobrou 50 para cá. Mais 50 absorvido, então sobrou 25. E assim por diante, vai amortecendo a intensidade desse feixe, desse raio, né? Ou esse feixe de fótons. De forma que a gente acaba não tendo esse problema da reflexão voltar ao ponto inicial. Outra maneira de enxergar é a seguinte, ó. Do ponto de vista do corpo 1,
a radiação saiu e não voltou mais. Se ela saiu e não voltou mais, então tudo que saiu dela é igual ao calor líquido, certo? Aqui o calor líquido não é igual ao que saiu daqui. É diferente, mas aqui sim. Tudo que saiu dela, se não voltou mais, se toda a radiação emitida pelo pequeno corpo não volta mais para aquele pequeno corpo, do ponto de vista do pequeno corpo, ele está pensando, olha, eu mandei uma radiação e ela não voltou mais. Então, tudo que eu perder, eu suponho que a outra, que é a cavidade, ganhou. Basicamente é isso. E aí fica mais fácil, a gente vai demonstrar essa equação lá no final do semestre. Quando voltar a falar de radiação. E a quantidade de watt por metro quadrado que sai da superfície 1, quantidade de watt por metro quadrado que sai da superfície 1 é igual a epsilon, que é a emissividade, né, desse corpo aqui, que é aquela propriedade que mede o quão próximo é do corpo negro, vezes a constante, vezes a temperatura do corpo 1, do pequeno corpo na potência 4, menos temperatura da cavidade potência 4, certo? Lembrando que os dois aqui, ó, tem que ser em Kelvin. Não pode esquecer de transformar para Kelvin, senão vai dar tudo errado. Bom, para finalizar, então, esse assunto, vamos resolver um exemplo numérico aqui, ó, envolvendo tanto a convecção quanto a radiação, que é basicamente, nós temos uma fábrica que está a 25 graus Celsius e digamos que aqui está, ó, a pessoa, né? E lá no cantinho superior está passando uma tubulação lá, ó. E essa tubulação, ela tem vapor da água a 200 graus Celsius, não tem isolamento, essa tubulação não está isolada termicamente. O diâmetro do tubo está aí, a emissividade da superfície desse tubo também está aí, conhecido o material dele, né? Deve ser uma superfície pintada, algo assim. Superfície pintada é nessa faixa 0,8, 0,9. Fala também do coeficiente de convecção dentro da fábrica. Então nós temos um tubo quente num ar bem mais frio. Então vai formar aqui naturalmente correntes de convecção. Vai formar uma pluma aqui, ó, que vai bagunçar o ar ao redor desse tubo quente, tá certo? Então, o problema pede para calcular as taxas de transferência de calor perdido, né, tanto por convecção como por radiação. Então, como o tubo está mais quente que o ar, ele vai perder calor, ou seja, o calor vai sair do ponto quente para o ponto frio. Tudo bem? Então, para calcular o calor perdido por convecção, a gente vai usar a lei de Newton do resfriamento, que é um coeficiente H, vezes a temperatura da superfície menos o T infinito. Então, lembrando que isso daqui é o foco lá de Transcal 2, né? Nesse problema aqui, isso já é dado, um valor de 15. O TS é a temperatura da superfície, que seria a superfície do tubo, né? E o T infinito é a temperatura do ar, do fluido que está envolvendo esse tubo, que no caso é o ar, que está mais ou menos igual, na mesma temperatura da fábrica. A fábrica está a 25, o ar também vai estar a 25, tá certo? E isso vai dar um valor de 2.625 watts por metro quadrado. Só a parte de convecção. Por quê? Porque o tubo está envolvido num fluido que é o ar. E esse ar se movimenta em função da convecção natural. Bom, esse tubo também vai perder calor pelas superfícies laterais por radiação. E a equação que nos permite calcular esse fluxo, né, de radiação emitido
é aquele que vale para um pequeno corpo dentro de uma grande cavidade, como por exemplo esse tubo. A gente pode considerar que ele é pequeno, perto dos tamanhos, das dimensões da cavidade. A emissividade é 0,8, o problema nos dá, essa aqui é a constante conhecida, 5, 6, 7, 10, menos 8. T1, não esqueçam de transformar para Kelvin, então é 200 mais 273. A temperatura da cavidade, a temperatura do ar, 25 mais 273. Com isso temos o fluxo de calor por radiação. Então observe que cada metro quadrado de tubo perde isso daqui de convecção e isso daqui de radiação. Então, imagina que aqui está o tubo. Nós sabemos o fluxo de calor que está saindo pela superfície azul aqui, tá certo? Eu quero saber agora quanto de calor em watt cada metro de tubo está perdendo. Ou seja, o tubo tem um comprimento bastante grande. Se eu pegar 1 metro desse comprimento, quantos watts estão sendo perdidos nesse 1 metro? Bom, nós temos o fluxo de calor. Para calcular a taxa de transferência de calor em watt, nós temos que multiplicar por metro quadrado, ou seja, temos que multiplicar pela área da superfície. E como é que eu calculo essa área da superfície? A área dessa superfície, vamos pegar aqui um circular. A área dessa superfície aqui é π vezes d, que é a circunferência, né? Π vezes d vezes o comprimento, que é 1 metro. Então a área da superfície é π vezes d, comprimento da circunferência, vezes o comprimento do tubo, que é 1 metro. E o diâmetro desse tubo é 0,07 metros, tá certo? Bom, aí então a gente pode calcular a taxa de transferência de calor por convecção como sendo o fluxo de convecção vezes a área, e a taxa de transferência de calor por radiação é o fluxo de radiação vezes a área. Jogando os valores, nós vamos ter 577 mais 421, ou seja, essa é a parte da convecção, essa é a parte da radiação. As duas são igualmente importantes, né? Isso aqui vai dar 998 watts. Então, cada metro dessa tubulação sem isolamento, do jeito que ela está aqui, né? Ela está sem isolamento. Isso é péssimo, isso não se faz, né? Mas do jeito que ela está sem isolamento, cada metro desse tubo perde praticamente 1000 watts. Então, se eu tenho uma tubulação de 10 metros, 10.000 watts. E se eu tenho watts sendo perdidos, sempre lembre que eu posso podemos calcular a quantidade de dinheiro que está sendo perdido. Perda de calor igual a perda de energia, e energia custa dinheiro. Tá certo?